Olá pessoal, graças e paz, tudo bom? Nosso vídeo da saúde de hoje, das minhas alunas Denise e Maria Clara, da Anhanguera, de Rondonópolis, que vão estar falando de neurofisiologia. Aproveite o conteúdo que elas prepararam para vocês, curta, comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, divulgue para todo mundo que você conhece, ajude o nosso canal a alcançar cada vez mais inscritos e dessa forma a gente poder estar abençoando o máximo de pessoas possíveis com as informações da área da saúde e também com as reflexões bíblicas, tá bom? Um forte abraço a todos e até amanhã. Fica na paz. O tecido nervoso compreende basicamente dois tipos celulares que garantem a função básica de receber, processar e enviar informações. Os neurônios, que recebem e transmitem estímulos, e as células da glia, que mantêm os neurônios unidos. Lesões em algum desses lugares geram sintomas e sequelas do funcionamento neural e/ou motor. Para entender melhor, precisamos saber sobre o potencial elétrico de um neurônio. O potencial elétrico é a diferença entre o interior e o exterior da membrana. Ele pode ser de repouso ou de ação. O potencial de repouso é a voltagem da membrana de um neurônio que não está transmitindo impulsos nervosos. O valor do potencial de repouso é cerca de menos 70 mV. O sinal negativo indica que o interior da célula é negativo em relação ao exterior. O potencial de ação é um sinal neural que os neurônios geram e conduzem para transmitir até os tecidos inervados por eles. É uma alteração transitória na diferença do potencial elétrico da membrana dos neurônios. Agora precisamos entender o que é a despolarização e a hiperpolarização. Elas ocorrem quando os canais de íons da membrana se abrem ou se fecham. A despolarização é quando o potencial da membrana se torna mais positivo, e a hiperpolarização é quando o potencial da membrana se torna mais negativo. Neurônios são células supersensíveis que se comunicam com outros neurônios, músculos ou glândulas usando uma linguagem elétrica. Com isso, podemos entender que o potencial de ação é um sinal elétrico que confere ao neurônio a capacidade de transmitir informações. E nesse fenômeno ocorre inicialmente uma variação súbita e passageira da medida de potencial de repouso, que se torna positiva, entre 40 a 50 mV. Essa é a chamada despolarização. Após o movimento de íons de sódio para dentro do axônio, os canais de sódio aos poucos se tornam-se inativos, o que faz cessar o fluxo de sódio e entrar em cena o potássio. Os canais de potássio abrem-se lentamente e a saída do potássio de dentro da célula restaura a polaridade da membrana nos níveis de repouso. Assim que os canais de potássio dependentes da voltagem se fecham, os potenciais de repouso original da membrana é reestabelecido pela bomba de sódio-potássio. A informação na forma de potencial de ação trafega pelo axônio do neurônio até alcançar sua parte terminal por meio de sinapses. As sinapses podem ser químicas ou elétricas. As químicas são as que mais acontecem no corpo. As elétricas ocorrem mais em neurônios imaturos. Por elas passam vários íons e até mesmo pequenas moléculas. Esse tipo de sinapse não há intermediários químicos e por isso a sua transmissão é ultra rápida. O reflexo miotático é o mais simples de todos. É uma resposta involuntária de contração ao estiramento de um músculo antigravitário após a percussão do seu tendão. A percussão provoca um estiramento do músculo que estimula os fusos neuromusculares. Na medula, estes fazem conexão com os neurônios motores do tipo alfa que ativam diretamente o músculo agonista e em interneurônios inibitórios que diminuem a ativação do músculo agonista. O reflexo de retirada ocorre quando um estímulo sensorial frequentemente nociceptivo atinge uma das extremidades. Se o estímulo for forte e possivelmente lesivo, todos os músculos flexores do membro estimulado podem ser acionados, e dessa forma ocorre o afastamento brusco do estímulo. Neste caso, os receptores cutâneos do membro são estimulados, e na medula esse estímulo é enviado para interneurônios excitatórios de vários segmentos medulares, que promovem a contração simultânea de diferentes músculos flexores. Todo músculo apresenta certo grau de tensão, mesmo quando totalmente relaxado. A esse grau dá-se o nome de tônus muscular. O tônus muscular é mantido graças ao arco reflexo. Podemos perceber o tônus muscular em repouso durante a mobilização passiva de um membro. A lesão da via piramidal ocasiona um fenômeno chamado liberação piramidal. Nesse caso, essas vias não é mais capaz de exercer modulações sobre reflexos. Eles se tornam exaltados
e ocorre um aumento da área reflexógena, acompanhada de hipertonia do tipo espástica e ainda pode surgir o clonus. O clonus é um padrão motor patológico que se caracteriza por contração musculares involuntárias, rápidas e rítmicas. É um sinal de lesão do sistema nervoso central. Ocorre, por exemplo, quando o paciente está sentado na cadeira de rodas e sua perna afetada é colocada de forma passiva e rápida sobre os descansos para os pés. Esse movimento resulta no alongamento brusco dos flexores plantares, que provoca um estímulo no arco reflexo monossimpático, no qual o neurônio sensorial faz a sinapse diretamente com o neurônio motor. O clonus pode se manifestar de forma esgotável ou inesgotável e pode ser inibido com alongamento lento, com vários segundos de duração dos reflexos planares. O sistema motor extrapiramidal é ativado antes mesmo da via piramidal. Os sistemas compõem-se de fibras altamente ramificadas que exercem uma função moduladora sobre os centros corticais e sobre as células do corno anterior da medula espinhal, ativas pela via piramidal. A perda de aferências dopaminérgicas para o estirado ocasiona sintomas hipercinéticos, como observados na doença de Parkinson, que se caracteriza por 3 sintomas básicos: tremor, rigidez e bradicinesia. O tremor manifesta-se nas extremidades quando elas estão em repouso. A rigidez resulta em uma hipertonia que afeta gradualmente toda a musculatura esquelética. E a bradicinesia manifesta-se por lentidão e redução de atividade motora voluntária. Os déficits motores centrais são resultados da lesão do sistema sensitivo motor. E nesse caso, observamos tanto sintomas classificados como negativos, como a diminuição de força, comprometimento na execução de movimentos independentes dos dedos, ou sequenciamento anormal de ativação muscular, seja direcionada a movimentos isolados ou alternados. E os sintomas classificados como positivos, como aumento de resistência muscular ao movimento passivo, exaltação dos reflexos proprioceptivos e a presença de reflexos patológicos como o sinal de Babinski. O caso de lesão nervosa periférica observa-se em quadro clínico mais simples, como deficiências funcionais de natureza motora, sensitiva e neurovegetativa, limitadas aos músculos e territórios cutâneos desnervados pela lesão. Observa-se na dimensão motora fraqueza muscular, atrofia